Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 29 de junho, um sábado, dia de sol na capital paulista, ainda um pouco frio, aí por volta de 16 graus em São Paulo. Falaremos hoje um pouco a respeito daquela gripezinha, né, Covid. Também uma parte aí dedicada a algumas análises sobre Donald Trump. Terminamos o vídeo. Terceira parte do vídeo será sobre alguma coisa sobre vacina e alguma coisa sobre o mundo das drogas, como é que ele funciona. Vamos primeiro lançar luz sobre como e por que foi criado o Covid. Voltaremos aí a 2005. Veja, a fonte da primeira parte do nosso vídeo de hoje é Bill Ryan, Ryan R-Y-A-N, que é um jornalista do Projeto Camelot, que foi lançado aí esse vídeo em 2010, para ser exato, no dia 16 de fevereiro de 2010. Você encontra este vídeo completo no YouTube. Eu adaptei partes deste vídeo e das informações ali passadas pelo Bill para o nosso canal aqui, 14 anos depois, né? Estamos em 2024 e o vídeo é de 2010. E ele se refere a acontecimentos ocorridos em 2005. Assim, o vídeo ele é calcado em uma testemunha que testemunhou algo de grande relevância, cuja identidade deve permanecer anônima, por razões de ordem lógica. Simplesmente o nosso vídeo cairia, ou o do Bill Ryan também cairia, se a fonte fosse revelada. O anonimato foi a condição prévia para fornecer as informações relatadas pelo Ryan. Esse indivíduo em questão, sabe-se algumas coisas a respeito dele. Ele foi um alto oficial militar de alta patente e no momento em que ele revelou as informações, ele vivia em Londres, especificamente na chamada City. A City é um bairro de Londres, é um enclave ali extremamente protegido dentro de Londres. A grosso modo, olha, vamos entender a importância da City. É o coração do sistema financeiro globalista. Alguns mesmo consideram a City de Londres como uma espécie de Vaticano do sistema capitalista, que é um sistema corporativo e é um sistema globalista e que está agora em xeque, esse sistema globalista, corporativo, de um deep state, de uma elite financeira e tudo mais. Mas alguns das matrizes de órgãos bancários e financeiros globalistas fica lá na City, né? Vários investigadores, inclusive estudiosos, pensadores acadêmicos, consideram que é na City, em Londres, onde está o coração do sistema capitalista. Wall Street, então, seria uma espécie dos escritórios, né? Do setor, vamos dizer, operacional. Mas o setor estratégico é a City. Que, aliás, veja só, de lá existe o verdadeiro controle sobre o Federal Reserve, o qual imprime o dólar. Sobre o BIS, que é o Banco de Compensações Internacionais, espécie de banco central dos bancos centrais. Eu já falei num dos nossos vídeos a respeito do BIS, né? E da relação do BIS com o BRICS, né? Veja, lá na City você tem aí a cotação, vamos dizer, a base das cotações das bolsas de valores internacionais. Por exemplo, a cotação do ouro, do próprio dólar, das moedas, do valor de câmbio entre o grande comércio mundial. Parece que tudo passa por este centro nevrálgico aí do mundo financeiro, né? É muito maçônico, é muito antigo, é muito tradicional, né? E aí você tem a combinação da história das grandes famílias bancárias, vamos dizer, que consolidaram o sistema capitalista, né, ligados à City de Londres, né? Famílias Rothschild, Goldman, Goldsmith, Morgan e tudo mais. Bom, vamos voltar à nossa fonte. Isso foi apenas uma explicação prévia de onde que se dá os fatos relatados pela personagem, né? A personagem, então, mencionada pelo Ryan, participou de uma série de reuniões, né, nas chamadas Urlodges. Veja, as Urlodges
é um conceito do Giulio Magalli, que lançou um livro há alguns poucos anos chamado Maçones, que é um livro realmente absolutamente instigante, né? Então, assim, a partir de um certo momento, provavelmente aí um pouco antes da virada do milênio, aparece esse conceito de Urlode. Então, a Urlode são lojas paramaçônicas. Elas não são a maçonaria tradicional. Elas são mais ocultas do que a maçonaria tradicional, né? São mais veladas, são mais discretas e participam pessoas de um nível mais alto, né? que precisam mais ainda do anonimato, do segredo, né? O fato é que muitas altas decisões, né, tomadas ali pelas altas finanças, não só as finanças, mas principalmente, são realizadas em lojas paramaçônicas, bem como, de uma maneira mais informal, mas de uma maneira igualmente inacessível, em clubes exclusivíssimos, né? Em Londres mesmo. Locais que são tão inacessíveis, por exemplo, quanto o subterrâneo lá do Pentágono, né? Ou é um local tão secreto quanto o bunker do Bill Gates na Noruega, e por aí vai, né? Bom, mas vamos lá. Em junho de 2005, a nossa personagem esteve em uma reunião numa certa loja paramaçônica, e o que seria uma reunião mais ou menos rotineira tornou-se algo bastante incomum. É a partir desse momento que certas informações chegaram até ele, e posteriormente chegou ao Bill Ryan, e eu estou trazendo aqui para o canal, né? Segundo a fonte, a sua presença nesta reunião foi um tanto assim acidental, né? Era uma reunião da alta paramaçonaria, né? Também que eu expliquei a respeito da Urlode, né? Que é uma modalidade quase marginal, vamos dizer, e muito mais discreta do que uma reunião formal, oficial, normal, etc. Como já expliquei, né? Bom, vamos lá, vamos em frente. Ali estavam umas 30 pessoas, entre as quais alguns políticos cujos nomes eram bastante conhecidos lá em 2005, né? E certas figuras de poder, vamos dizer, o diretor-geral da Polícia de Londres, o líder máximo da Igreja Anglicana, que é bastante forte no Reino Unido, alto oficialato militar, alguns generais, membros da alta corte judiciária do Reino Unido, e por aí vai, né? Bom, a reunião se dava numa mesa grande, havia blocos de notas, copos de água em cada lugar, havia uma ata, um presidente da mesa, mais ou menos como se dá numa reunião de loja convencional, né? Exceto que ali todos eram de um nível muito alto, numa reunião fechada para neófitos, fechada para companheiros, fechada para mestres menores e etc. A discussão, então, ocorria em torno da implementação de um plano, né? Foi feita ali uma apresentação de um plano. E depois começaram vários debates, né? E cada um dos presentes apresentava, assim, acrescentava ao plano o que ele já tinha implementado ao plano em questão. Cada um dos presentes tinha alguma coisa a ver com aquela agenda, com aquele plano. Então eles apresentavam suas sugestões ou que eles já tinham conseguido, aonde é que ponto que estava a implementação do plano. Bom, então eu vou relatar agora, parte central da primeira parte do nosso vídeo, os assuntos daquela reunião. Então, basicamente, foram dois assuntos. Veja, falaram sobre o fato, inicialmente, de que Israel não iria atacar o Irã por enquanto. Lembre-se, isso se deu em 2005. E o Bill Ryan postou o seu vídeo sobre o assunto em 2010. Né? O nome do vídeo é A Missão Anglo-Saxã. Vocês podem encontrar aí no YouTube. Ela está lá no YouTube, né? E nós estamos aqui em 2024 relatando um vídeo que é de 14 anos atrás. Bom, voltando à reunião, então, dessa loja aí, logo a discussão passou a girar em torno da China. A China estaria se tornando excessivamente forte. Ela estava melhorando financeiramente a olhos vistos, num ritmo alucinante, perigoso. Estava crescendo, inclusive, militarmente. Por exemplo, neste momento, ela já estava crescendo mais do que o Japão, tanto no sentido financeiro, produtivo, como no sentido militar. Portanto, eles, ali naquela reunião na City de Londres, deveriam criar uma situação para interferir no desenvolvimento do sistema financeiro e militar e econômico da China, né? E assim, uma coisa que se notou, né, quando o Bill Ryan conversou com essa personagem, é sobre a situação de urgência, de intensidade com que as pessoas falavam, com que as pessoas agiam nessa reunião, com uma intensidade incrível, né?
Nesta época aí, ó, 2005, veja bem, a mídia atlanticista, a mídia ocidental, mainstream, já colocava o Irã como um grande vilão. E já se avançava a agenda da islamofobia, que aliás foi gerada pelo 11 de setembro. Veja o vídeo do nosso canal aqui sobre o movimento Neocon, onde eu explico ali toda a gênese do 11 de setembro, né? Foram 2 vídeos. Continuando, na reunião então foi dito, primeiro sobre o Irã, que o Irã recebera informações vitais da China, olha só, para fazer a bomba nuclear iraniana. Detalhe, membros da reunião relataram que o fornecimento da tecnologia nuclear ao Irã foi mencionado como algo necessário e fundamental e que já estava sendo providenciado. Quer dizer, havia um indivíduo que estava com essa agenda específica ali, dentro da agenda maior, né? Ou seja, o intercâmbio nuclear era necessário para fomentar uma guerra, inclusive uma guerra nuclear, porque se você está fornecendo tecnologia nuclear, é para usar em algum momento, né? No Oriente Médio, entre Israel e Irã, né? Bom, veja só, pessoal, vamos entender aí. Controles pesados, né, sobre as populações vieram no bojo do 11 de setembro. Nessa época já havia uma série de legislações no bojo do Patriot Act, né, que é um ato aí de controle das informações, né, para tornar ilimitado o poder de coerção da polícia estatal, bem como dar poderes especiais para as polícias privadas, né. Foi nessa época que o Obama falou sobre a criação da Guarda Nacional Exclusiva, direta ao presidente. Foi na época depois do Bush filho, né, logo após o 11 de setembro, né, aí foi um pouco antes. Exigiu controles pesados sobre viagens, sobre a comunicação das pessoas, sobre protestos, sobre manifestações. Então veja, era uma época foi da época da guerra do Iraque, da invasão do Afeganistão, né? Foi assim, foi uma época logo depois do 11 de setembro, né? E se falava então na reunião sobre fomentar uma guerra entre Israel e o Irã, e que já estava sendo providenciado as armas nucleares necessárias para o Irã, né? Bom, e aí a troca de ideias na reunião foi crescendo, né? Até que se chegou ao momento ali na reunião em que se fechou um acordo sobre a absoluta necessidade de se criar uma situação de lei marcial, né, que seria necessário, né, para atingir todos os países do Ocidente. E mesmo assim, alguma coisa deveria ser criada para que todos os países do mundo fossem afetados de alguma forma. Seria uma espécie de um catalisador para acelerar os acontecimentos, né? E algo, naturalmente, que faria parte de uma agenda maior ainda, né? Por exemplo, a guerra do Irã com Israel, ela deveria ser fomentada como parte de uma agenda ainda maior, para implantar alguma coisa ainda mais importante. E seria necessário você criar aí um catalisador para que todo mundo ficasse envolvido nisso. E foi nesse ponto que se concluiu que somente uma arma biológica obrigaria o envolvimento de todos os países e povos do mundo ao mesmo tempo. E a arma seria lançada a partir da China. Ou seja, um vírus semelhante à gripe, geneticamente modificado e direcionado contra a população chinesa. Veja, por que eles queriam baixar a crista da China, né? E a própria China deveria ser colocada como culpada pela contaminação. Veja só, a pessoa que presidia a reunião, né, num dado momento, tomou a fala, riu e disse: a China vai pegar um resfriado, né? Foram essas as palavras exatas, segundo a fonte anônima que forneceu as informações para o Bill Ryan. E a partir da China, o vírus se espalharia rapidamente para o resto do mundo como uma espécie de praga global, né? A ideia então seria usar a praga para gerar a condenação midiática da China, obrigar ao controle vacinal e confinar as massas. Controle social, engenharia social. Num segundo momento, deveria ser gerado um conflito entre Israel e Irã para levar o mundo à terceira GM, né? G mundial, né? Nesse ponto do diálogo entre Bill e a fonte, Bill pergunta se essa estratégia era para o controle populacional, o que foi absolutamente confirmado pela fonte. Veja, aí um outro ponto, olha, nas pedras guias da Geórgia, pesquisem sobre as pedras guias da Geórgia. Deveria existir apenas 500 milhões de seres humanos, ou seja, a redução populacional seria da ordem de 95% da população.
que deveria simplesmente desaparecer da face da Terra, né? A fonte disse que o projeto que foi debatido lá é chamado de Missão Anglo-Saxônica. Nesse momento, os planos, nesse momento, 2024, veja só, esses planos não estão exatamente caminhando conforme desejado, não é verdade? Os bilionários têm gasto bilhões de dólares aí em bases secretas subterrâneas. Um banco de sementes aí foi criado já faz algumas décadas no norte da Noruega, né, pela Fundação Bill e Melinda Gates. Um evento geofísico ganhou muito escopo na internet, que seria a inversão do campo magnético da Terra. Teoricamente é um evento cíclico, né, que se são repetidos aí, segundo também outras fontes, a cada 11 mil anos você tem um evento grande na Terra, né? Você tem também eventos menores, né, dessa natureza de inversão magnética, do campo magnético da Terra, de menor monta, né, mas você tem a grande inversão, né? E daí também foi a discussão lá na reunião foi para esses temas, né? E que se deveria aproveitar este momento justamente para tentar conjugar todos os fatores ao mesmo tempo, né? A inversão do campo magnético, a terceira GM, né, e usando o Covid como catalisador e usando a guerra Irã-Israel, né, para ser uma espécie de, vamos dizer, da gota d'água, né? Há rumores aí, né, também que parte da biblioteca de Alexandria foi, na verdade, deslocada e se encontra na biblioteca do Vaticano. Então, eu não sei também a relação que existe entre o Vaticano, né, e esses acontecimentos. Enfim, aí já são outros poréns, outros 500. Terminamos aqui a primeira parte do nosso vídeo, voltaremos ao tema, momento apropriado. Segunda parte do nosso vídeo. Agora sim eu vou falar mais a respeito do Covid, né? A fonte aqui foi o Enrico de Vicente, num site de entrevistas, né, da internet, que é bastante interessante. A gente sempre traz informações veiculadas aí por uma elite intelectual e que tem mais acesso a fontes de alto nível, né? Então, olha só, um americano israelita que tem dupla nacionalidade, isso foi em outubro de 2019, né? Isso é um fato, hein? Esse indivíduo, ele alertou em um programa de rádio nos Estados Unidos. O rádio é um negócio enorme nos Estados Unidos. Todo mundo ouve rádio nos Estados Unidos. As pessoas no carro, no ônibus, na internet, no celular, em casa. O rádio é um veículo de informação muito popular nos Estados Unidos, né? E assim, saiu nesse programa de rádio o seguinte, em 2019, isso foi antes de começar o Covid, né? Que em um laboratório na Ucrânia estava se produzindo um novo tipo de vírus, de gripe, de coronavírus, né? E o cara falou isso no rádio, e aí ele saiu na rua, ele foi preso imediatamente por agentes, né? Aqueles agentes que a gente vê nos filmes, né? Os agentes do serviço secreto, né? Os homens de preto, né? Agentes da Casa Branca, né? Bom, e o homem começou a gritar, né, em plena rua, que ele tinha informações importantes para fornecer à Casa Branca. Veja, o cara, ele é preso pela Casa Branca e ele tem informações importantíssimas para fornecer à mesma Casa Branca, né? Bom, não se sabe o que ocorreu depois. Se ele foi preso, se ele foi para Israel, se ele se aposentou, se ele assinou algum papel, né? Como é que ele sabia daquilo? O fato é que em fevereiro de 2020, a agenda eugenista e vacinal foi posta em prática. Bom, e aí assim eu vou passar algumas informações que são já bastante conhecidas e tem bastante bibliografia a respeito disso. É a minha opinião a respeito, né? Não acho que o vídeo vai cair por causa disso, porque está em todo lugar isso. Veja, o vírus foi produzido por Anthony Fauci e seus colegas, né, no superlaboratório de armas biológicas em Fort Detrick, Maryland, Estados Unidos. E daí foi levado devidamente a Wuhan, na China. Veja, desde o começo a ideia que remonta a 2009, 2005 lá, a ideia que começou em Londres, né, lá naquela reunião, na verdade isso já veio de antes, tá? Essa ideia de criar vírus, de criar formas de armas biológicas, de armas químicas, é uma coisa que vem desde a Segunda Guerra Mundial, né? A ideia era de que a China vai pegar uma gripe, né? Como eu já disse, né? Tudo foi pago pelo Banco Mundial, organizado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos, lá que tem o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial de Davos. Tudo foi monitorado pela Fundação de Bill e Melinda Gates.
né? E fazia parte do plano, portanto é um plano anglo-europeu-americano. Aí você vê por que chama missão anglo-saxã, né? É um plano aí ocidental, né? Liderado aí por ingleses e americanos, né? A criação de uma estação de trabalho foi prevista, né? Uma espécie de comitê médico-administrativo, né? Dentro da fundação ali do Bill e Melinda Gates, para impor essa agenda de controle nazista, eugenista e vacinal a toda a humanidade, né? Então esse comitê, essa cúpula aí que gestou e administrou o Covid, né? Veja só, esse comitê aí ele é amarrado, né? Por grandes bilionários, né? Por grandes banqueiros, sionistas aí, né? Que controlam uns 90% da mídia mainstream, né? Inclusive já falei aqui no canal que as seis cabeças aí da grande mídia, né? São 6 grandes bilionários, né? Bom, e a influência aí, então, sobre a maioria dos governos do mundo, né, foi relativamente fácil, porque foi muito bem planejado, foi planejado durante anos, né? Uma vez que o sistema aí neoliberal americano está bem disseminado, né? Esse sistema de partido, essa partidocracia endinheirada aí que controla os Estados Unidos, que se vende como democracia, está bem estruturada, né? Você tem agentes de influência o que a gente chama de eminências pardas, ou seja, pessoas de confiança do sistema globalista, ocidental, americano, democrático, né, estão implantadas no seio dos governos, dentro do governo, são monitoradas pelas áreas políticas dos serviços de inteligência principais, aí, como a CIA, o MI6, a Mossad, né? Esses conselheiros e secretários de confiança, que são nomeados, muitas vezes, cargo de confiança, existem na maioria dos governos do Ocidente coletivo. Veja, quem quer que chegue a exercer o poder no Ocidente, né? O Deep State, o qual é eminentemente sionista e eugenista, tem meios de agarrá-lo, tem meios de controlá-lo, né, através de suas eminências pardas, né, de seus secretários aí, né? Por exemplo, isso é muito comum você ver, por exemplo, quando o presidente dos Estados Unidos aparece uma pessoa e fala um negócio no ouvido dele, ele sai imediatamente do recinto, né? Quer dizer, quem que manda, na verdade? Não é ele, é o secretário, é o conselheiro. Nos Estados Unidos, todos os que chegam ao poder, o Deep State tem meios de agarrá-lo, de amarrar suas cordinhas nele. Por exemplo, pense nas eleições aí de Donald Trump versus Hillary Clinton. Veja aí a divisão esquerda-direita, né? É um grande engodo. Uns sobem e outros caem, mas o essencial, veja, no Deep State é mantido quase intacto. Veja, então, eu falei de Trump e Hillary Clinton, né? Quem se lembra dos debates daquela época vai ter uma visão do que é o debate hoje, de Trump versus Biden, que é uma coisa absolutamente grotesca, né? Uma pessoa batendo na outra, querendo destruir a outra, né? Aquilo lá é um UFC verbal, oral, político. A política ocidental, ela virou uma palhaçada, né? Uma lavação de roupa suja em público, né? Compare com o sistema chinês, para você ver por que eles estão dominando, né? Na China, já se disse, isso é de fonte respeitável. Quando o Xi Jinping se reúne lá com os 8 ministros dele, da cúpula, da alta cúpula, diz que o pau come naquela, dentro daquela sala, dentro daquele recinto. O pau come. Isso numa reunião que pode ter 8 ou 30, dependendo do escopo da reunião. As pessoas têm direito de fala total ali dentro, de falar exatamente o que elas pensam. Só que ali se chega a um consenso, ali dentro. Uma vez que abriu a porta, todo mundo fala a mesma linguagem. Você inspira confiança para a sua população, para o seu povo. Aqui é o contrário. Você lava a roupa suja em público, na cara de todo mundo. Quer dizer, você divide a pessoa em esquerda e direita. É um grande engodo, né? Na época do Trump e da Hillary Clinton, isso aí já estava mais do que escancarado, né? Essa degradação, né? Mental, social, intelectual, uma coisa patológica, né? Veja, uma parte do sucesso aí do Donald Trump é que ele é um cara descarado, ele é uma espécie de um outsider, né? Então, assim, você pensa assim, num Clinton, num Obama, num Biden, são caras mais conhecidos.
são gravatinhas, né? Discurso pronto, eles são perfeitinhos, ensaiado, correto, agradável, né? Só que na prática eles estão sob as cordas e as garras do deep state sionista e eugenista. Eles fazem parte desse deep state. Então há uma diferença, veja. Então o Trump ele tem parte da sua personalidade, da sua autonomia, né? Sua soberania. Ele inspira isso daí numa parte do povo americano. Ele inspira o fato de que ele é um americano mesmo, ele não é um globalista, um sionista, né? Ele inspira isso daí. Veja, aqui no Brasil também, trazendo para o Brasil, veja o Lula, até mesmo o Bolsonaro, eles têm alguma autonomia, alguma capacidade de colocar o Brasil em primeiro lugar. Eu acho que para o Bolsonaro é até mais difícil ele colocar o Brasil em primeiro lugar, né? Você vê, porque mesmo na época do Bolsonaro, o ministro da Economia era um perfeito neoliberal globalista, né? Quer dizer, o Lula, mesmo que ele não tenha poder, que o poder dele está esvaziado, a gente vê, muitas vezes ele fala o que ele pensa, né? Bom, mas assim, continuando, olha, a última parte do nosso vídeo. Veja, eu vou falar agora sobre... não, eu acho que o vídeo já está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. Veja, então assim, para concluir os assuntos, veja, você vai fazer a ligação entre a primeira parte do vídeo, quando eu falei do vídeo lá do Bill Ryan e da fonte anônima, e a segunda parte do vídeo, quando eu falei a respeito aí do Covid, que foi criado em Fort Detrick, Maryland, levado para Wuhan, né? Lá na China, e lançado a partir da China, e já tinha uma agenda, um comitê ligado à indústria da vacina, ligado à indústria farmacêutica e tudo mais, né? E que acabou submetendo os diretores de hospitais do mundo inteiro. Eles ficaram totalmente reféns do sistema. Por quê? Porque o sistema dos governos é controlado através de eminências pardas, de secretários, de pessoas colocadas em pontos chaves, capazes de influenciar os acontecimentos. Veja, então você tem aí um comitê de inteligência aí que controla tudo isso, e hoje em dia por inteligência artificial. Então você tem todos os países aí cadastrados ali, né? Cada um tem um chip ali, uma inteligência artificial ali para cadastrar toda a história daquele país, hein? Tudo que está em jogo ali, aquela língua, aquela cultura. Veja, eles têm um conhecimento vastíssimo que nós não temos. Esse é um ponto importante, hein? Pessoal, e a questão da vacina? Veja, a implantação de pontos quânticos na pele já é uma invenção, né, feita aí pela Fundação Gates, né? A implantação de pontos quânticos na pele. E a leitura da íris, com o agente sionista Milley, que já está em curso na Argentina. Então há uma sequência, uma combinação de agendas. Existe uma marcação vacinal. Naturalmente que isso só existiu em algumas vacinas, não em todas as vacinas, né? Atualmente, vários governos estaduais dos Estados Unidos movem ações criminais contra a Pfizer, né? Que é uma empresa que remonta à época do nazismo, né? Então você tem a marcação vacinal, você tem nanorobôs, ou seja, partículas magnéticas que se alojam no corpo humano, né? Com a possibilidade, veja que isso é um experimento, é uma alta tecnologia, para monitorar o indivíduo, né? Para saber se ele tem diabetes, se ele vai ter um ataque cardíaco e quando, enfim, para saber se ele tem pressão alta ou baixa, se o sangue dele está faltando alguma coisa ou tem alguma coisa em excesso. Quer dizer, é um princípio aí da internet das coisas colocada dentro do corpo humano, é isso que é, né? Na verdade é isso, é transformar o corpo humano também internetado. Como? Através de partículas magnéticas. E uma das vacinas, pelo menos, ela foi pensada desta forma, e muitas pessoas foram marcadas aí, né? E muitas pessoas também começaram a morrer de efeitos colaterais, e hoje você tem aí um certo número de estados dos Estados Unidos que estão processando a Pfizer, né? Inclusive na época, quando eles lançaram as vacinas lá, algumas daquelas vacinas, não sei exatamente qual, acho que a que foi lançada a partir da Inglaterra, se não me engano. O que acontece? Quando eles começaram a processar a Pfizer lembrou, olha aqui, ó, vocês assinaram aqui os governos, ó, nós não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais dessa vacina, que existe urgência de dar vacina, não sei o que, não sei o que, né? Então agora está uma briga na justiça aí, né? Esses caras pensam em tudo, né? Bom, e aí a agenda lá de 2005, na City de Londres, avançou, né?
Só que ela avançou não era exatamente para o que se esperava, né? E o que se esperava era o que? Fazer guerra para diminuir a população, mas não é só isso, não é marcar as pessoas também. Marcar na pele, né? A ideia aí da leitura identitária aí da íris, né? O indivíduo tem uma identidade digital. E também, junto com isso, vem o dinheiro digital, né? O CBDC, né? Bom, então é isso, pessoal. Então, tá lá, né? Nos círculos inacessíveis do sistema, no BIS, que está casado com o BRICS, né? Então tem alguém que sabe mais, né? Tem alguém que sabe mais. Então, acho que o conceito de DGs aí, de dominadores globais. Então, hoje o vídeo ficou assim mais para essa linha conspiracionista, que para mim não tem conspiração nenhuma, está escancarado tudo isso daí é real, está acontecendo, né? Basta a gente se informar e saber que essas coisas acontecem, né? E que também a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia hoje, né? O dinheiro digital está chegando aí, né? Já está vindo aí, a gente já está usando isso sem nem perceber, né? Então, pessoal, então vamos ficando por aqui, o nosso vídeo, primeira parte do vídeo, a missão anglo-saxã, a fonte aí foi Bill Ryan, né? Que teve a fonte da fonte, né? Que permanece anônima. Segunda parte, aí eu falei sobre a criação do Covid, né, a criação de um comitê, né, que ele foi criado nos Estados Unidos e lançado a partir da China. Né. Tem alguma coisa aí a ver também com os laboratórios ucranianos, né, que a gente não sabe se ali foi concentrado o vírus, mas quando ele estava pronto, aí ele foi lançado a partir de Wuhan, ou foi dito através de uma narrativa que ele foi lançado a partir de Wuhan. Né. Bom, é isso aí, pessoal. Então, assim, muito obrigado aí pela sua presença no nosso vídeo, no nosso canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Divulgue o nosso canal, dá um like, torne-se seguidor do canal, né? Traga seguidores para o canal, faça comentários, os comentários estão excelentes. Em breve, quando nós tivermos um certo número de membros, faremos vídeos exclusivos de menor tamanho, talvez de 10 minutos, exclusivo para os membros. E aí nós vamos poder, inclusive, relatar certas fontes, né, que num vídeo mais aberto a gente precisa ter um certo cuidado também com as palavras. Né? Todos os vídeos hoje veiculados na internet são monitorados por inteligência artificial. Né? E ela analisa a sua linguagem, a sua fala, a sua narrativa. Certos nomes, certas palavras, né? Existe aí um gatilho, né? Se eu disser um certo nome aqui de alguém que não pode se, que não faz parte aí dos Bill Gates, dos Vladimir Putin, dos Joe Biden, né, que são pessoas visíveis, que estão aí, né, e que podem ser faladas, podem ser mencionadas, mas existem pessoas por trás dessas, num nível ainda mais alto, né? Pessoal, então é isso. Então, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.